A criação, ela não depende do tempo para ser notada. É o tempo que depende da criação para existir. O tempo é apenas uma mutação de um estado para o outro. Você só sabe o que é o tempo porque as coisas existem, mudam, se corrompem e se degradam. Sendo assim, não é a criação que depende do tempo, e sim o tempo que depende da criação da matéria, que pode se degradar pelo fato de ser finita e por causa disso nós podemos notar a existência do tempo. Ou seja, como já explicado nos outros vídeos, o tempo é apenas a medida de um movimento. Quando as coisas se corrompem, mudam, se degradam, nesse meio termo em que elas se corrompem, que elas mudam, é que nós podemos saber que o tempo existe. Porque nós podemos medir essa mudança. Agora, como é que Deus pode criar os anjos sem o tempo? Afinal, a criação é um movimento, não é? É impossível existir movimento sem existir o tempo. Bom, de fato, quando as pessoas afirmam que é impossível existir movimento sem tempo, isso é verdade. Agora a pergunta que fica é: a criação de Deus foi um movimento? A resposta é bem simples. Não houve movimento, porque a criação de Deus foi ex nihilo, ou seja, do nada. Nada existia fora da mente de Deus, nem existia uma matéria-prima que possa se mover de uma possibilidade a uma qualidade, ou seja, da potência ao ato. Qualquer movimento que exista pressupõe um trânsito de uma potência ao ato. Como a única coisa que existia era Deus, então não houve movimento nesse sentido. Por exemplo, o movimento, como explicado acima, nada mais é do que uma transformação, uma mudança que nós podemos medir. Mas para que haja uma mudança, para que haja uma mutação de um estado, é necessário que haja já uma matéria pré-existente para que essa matéria seja mudante de um estado. Todavia, não existia nenhuma matéria. Por isso que a criação não foi um movimento. Agora eu vou dar um exemplo mais claro para que vocês possam entender. Por exemplo, uma parede de chumbo, ela tem a potência, ou seja, a possibilidade para ser tingida de vermelho. Quando o ser que tem o ato, ou seja, a qualidade de vermelho, tinge a parede de chumbo, que tem a possibilidade, ou seja, a potência, para receber aquele ato, a potência, ou seja, a possibilidade, é atualizada. Neste momento temos a transição, ou seja, a mudança. E o tempo ele é percebido exatamente nesse meio termo, em que podemos medir. Como a criação de Deus foi do nada, não houve nenhuma transformação. Logo, não há nenhuma impossibilidade para que Deus crie algo desde a eternidade. Ou seja, os anjos eles foram criados, podemos dizer, participantes da eternidade divina, visto que não havia nenhuma matéria, mas os anjos são imateriais e, portanto, eles não são temporais. Como já explicado, a criação não depende do tempo para ser notada. A criação não depende do tempo para ser notada. É o tempo que depende da criação, da corrupção da matéria, da transformação de um estado para o outro. Como não havia nada para ser modificado, não houve o tempo. O tempo ele é simultâneo à existência do universo. O primeiro ato criativo do nosso universo, que é composto por matéria, foi nesse momento em que o tempo veio existir. O tempo, matéria e espaço. Esses três vieram existir simultaneamente no momento do Big Bang.